Isso aí, galera, hoje a gente tá aqui para trocar uma ideia sobre Bob Marley. No vídeo de hoje a gente vai ver como foi a infância do Bob Marley, as principais influências que ele teve e vamos também falar um pouquinho de algumas curiosidades sobre a história da ilha ali da Jamaica que tanto influenciaram o advento do reggae no mundo. É isso aí. Então fiquem aí com a gente. Acompanhe esse vídeo até o final, já vai deixando o seu like aí, que daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai conversar sobre música. Valeu, galera! E aí, galera, eu sou o Johnny do Carmo, espero que esteja tudo bem com vocês. Se vocês ainda não me conhecem, muito prazer. Aqui no meu canal a gente fala bastante sobre música, sobre cultura, sobre arte, sobre história e também história da música. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um pouco da vida do Bob Marley, considerado aí o rei do reggae. E a história do Bob Marley se confunde um pouquinho também com a história do reggae em si e com a história da própria Jamaica. Bob Marley, nascido Robert Nesta Marley, nasceu em Saint Anne, no norte da Jamaica, em 6 de fevereiro de 1945 e faleceu no dia 11 de maio de 1981, aos 36 anos. Ele era filho de Norval Marley, que era um capitão do exército britânico branco, e de Cedilla Booker, que era uma adolescente negra lá do norte da Jamaica. O pai do Bob Marley abandonou a família muito cedo. Ele foi casado com a mãe do Bob e com um dia apenas, vejam só, um dia de casado, ele abandonou a família porque ele viajava muito pelo mundo, servindo como um soldado do Império Britânico, mas ele nunca deixou de ajudar a família com dinheiro. Ele mandava dinheiro regularmente para ajudar a criar o filho dele. Muito bem, em 1955, o Norval Marley acabou falecendo e a mãe do Bob Marley se casou novamente com o Todd Livingstone, que foi muito importante porque ele ajudou a criar o Bob Marley e influenciou o Bob em muita coisa. Quando eles se casaram, eles então se mudaram para Kingston, que é a capital da Jamaica, e eles foram morar no bairro de Trent Town. É um bairro muito pobre, onde se aglomeravam muitas pessoas para morar ali junto, bem parecido com os cortiços que temos aqui no Brasil, as comunidades que a gente tem aqui. E Trent Town não é diferente, era muito pobre, uma região que mal tinha saneamento. Então o Bob Marley teve uma infância bastante difícil vivendo em Trent Town. E nessa época também o Bob Marley sofria muito bullying dos seus amigos ali, das crianças que conviviam com ele, porque ele era mulato. E porque ele era baixinho. Bob Marley tinha aproximadamente aí 1,60 m de altura quando já era adulto. Então ele sofreu muito com isso quando ele era criança. Porém, o Bob Marley tinha um amigo muito forte no papel do Bunny Livingstone, que era o filho do Todd Livingstone, né? Era o filho do padrasto do Bob Marley. Eles eram grandes amigos. E quando eles eram adolescentes, eles começaram a improvisar alguns instrumentos aí, faziam guitarras e violões com lata, com o que eles tinham, que eles encontravam, eles faziam esses instrumentos. E nesses instrumentos improvisados, o Bob Marley foi aprendendo a tocar violão e imitava alguns artistas que ele admirava, principalmente artistas americanos, principalmente Ray Charles, aquela galera do Rhythm and Blues dos Estados Unidos, porque isso fazia muito sucesso lá na Jamaica naquele período dos anos 50.
Aí a gente chega lá no começo dos anos 60, o Bob Marley já estava aí na faixa dos 14, 15 anos. E o que aconteceu nesse período? Nos Estados Unidos, o Rhythm and Blues começou a perder um pouco de espaço, justamente por causa do advento do rock and roll. Vocês não perdem por esperar, aqui no canal logo logo a gente vai começar a fazer uma série de vídeos também sobre a história do rock and roll, hein? Fique esperto já já. O Rhythm and Blues nos Estados Unidos estava em queda, mas na Jamaica ele estava em alta e tinha uma demanda enorme por Rhythm and Blues lá na Jamaica nesse período aí no comecinho dos anos 60. Então, como a demanda para se ouvir Rhythm and Blues na Jamaica era alta e os discos que vinham dos Estados Unidos não eram suficientes para abastecer essa demanda, então os produtores musicais locais começaram a se reunir e incentivar os artistas da própria Jamaica a fazerem as suas próprias músicas. Coincidentemente também, naquele período de 1962, a Jamaica conquista a sua independência política aos ingleses. Os ingleses já dominavam a Jamaica fazia mais de 300 anos, eles tinham uma influência muito forte e a Jamaica se vê finalmente livre desse domínio inglês. Portanto, como a Jamaica estava nesse processo de independência, era necessário criar uma identidade própria, cultural da Jamaica. Então, a música jamaicana caiu como uma luva nesse processo. Aí os artistas jamaicanos começaram a misturar um pouco da música jamaicana tradicional com o Rhythm and Blues e nasce aí o ska. O ska também é um ritmo importantíssimo no mundo todo. Até hoje existem inúmeras bandas de ska e o ska influenciou enormemente o movimento punk que ia aparecer na década seguinte, mas isso também é tema para um próximo vídeo, hein? Aguenta aí. Nesse período ainda aí do começo dos anos 60, também lá na Jamaica, em Kingston, começa a surgir o que eles chamam de cultura Rude Boy. O que eram os Rude Boys? Os Rude Boys eram aquela rapaziada jovens que ficavam nas ruas e eram considerados delinquentes juvenis da época. Eles seguiam uma maneira de se vestir muito particular, eles costumavam usar ternos, suspensórios e chapéu e andavam pelas ruas. Alguns praticavam crimes, outros só ficavam por ali ouvindo música, namorando, mas eram meio que mal vistos pelas elites. E o Bob Marley, que estava aí nessa época aí entre os 15 e 16 anos, estava na idade de fazer amigos, de frequentar as ruas e tudo mais. A mãe dele, muito preocupada de que ele próprio não virasse um rude boy, faz com que ele comece a procurar um emprego. Então o Bob Marley começa a trabalhar como soldador, mas nunca ele deixou a música totalmente de lado. Muito pelo contrário, ele usava o tempo livre dele para se dedicar a estudar música, tomou aulas de canto para poder aprimorar a voz e ele estava escrevendo músicas junto com o Bunny. Bunny Livingston começou a adotar o nome de Wailer. Quando Bob Marley e o Bunny Wailer estavam fazendo essas aulas de aprimoramento vocal, eles conheceram um rapaz ali que tinha mais ou menos a idade deles e que iria se juntar a eles para montar uma das bandas de maior sucesso na Jamaica, que seria o Peter Tosh, e a banda é o The Wailers, mas a gente já chega lá. Inicialmente ali em 1963, então, Bob Marley, Bunny Wailer e Peter Tosh fundam os Wailing Wailers. Eles lançam um single chamado Simmer Down e esse single, que é gravado no final do ano de 63, já em janeiro de 64, vira um sucesso
estrondoso na Jamaica e alcança o primeiro lugar nas paradas de sucesso daquele país. E a banda é chamada de Wailing Wailers porque whale significa lamento, né? Eles cantavam justamente sobre as dificuldades, os lamentos da vida nos guetos jamaicanos. E por eles serem jovens e estar falando na linguagem que a juventude jamaicana expressava nas ruas, logo os Wailing Wailers foram associados à cultura rude boy, que era tão popular nas ruas de Kingston. Pois bem, o sucesso da banda foi muito grande, mas a Jamaica ainda permanecia um país muito pobre, ainda o é, mas as dificuldades financeiras não paravam de aparecer e a banda acabou ficando um tempinho separada. Então em 1966 a mãe do Bob Marley se casa novamente e vai morar em Delaware, nos Estados Unidos. Bob Marley ainda permanece na Jamaica por um curto espaço de tempo, mas a mãe dele logo dá um jeito de enviar um dinheiro para ele comprar uma passagem de avião para ir morar com ela lá nos Estados Unidos. Ela temia que ele caísse ali na delinquência, né, que ele tivesse influências ruins dos amigos, e ela pede para que ele vá para os Estados Unidos e more junto com ela. Então em 1966 o Bob Marley passa 8 meses morando nos Estados Unidos, no período que vai de fevereiro até outubro de 1966. Ele foi para os Estados Unidos, trabalhou lá, mas não se adaptou. Ele juntou uma boa quantidade de dinheiro e volta para a Jamaica em outubro de 66. Dessa vez com um objetivo realmente muito claro na cabeça de se dedicar de vez à música, porque era isso que ele queria. Mas enquanto Bob Marley estava nos Estados Unidos, aconteceu um evento muito particular lá na Jamaica, que foi a visita do Haile Selassie, que era o imperador da Etiópia naquela altura. E o Haile Selassie, ele influenciou muito o povo jamaicano porque ele era adepto do estilo Rastafari. E o Haile Selassie pregava, ele tinha uma visão de que toda a comunidade negra, todos os indivíduos negros que viviam fora da África poderiam voltar a viver no seu continente de origem dos seus ancestrais. Esse movimento em particular estava fervendo na Jamaica ali em meados dos anos 60, e quando Bob Marley volta em outubro, ele é totalmente influenciado pelo movimento Rastafari. E aí a vida dele muda, ele muda totalmente o foco da música dele, com letras narrando com todas as dificuldades, mas pregando sempre a paz e o amor entre os indivíduos. Bom, gente, por enquanto eu vou dar uma pausa por aqui. A gente vai continuar essa história nos próximos vídeos. Vai ser uma série de canais aí, igual eu tô fazendo aquela da história do samba. Também essa daqui que é a do Bob Marley. Ainda tem muita coisa pra falar, senão o vídeo fica muito longo e aí não dá certo, né? Então a gente vai continuar isso daqui nos próximos vídeos, fiquem ligados. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Então, se ainda não se inscreveram, se inscrevam aí no canal, ative o sininho para receber as notificações aí em primeira mão. Deixa aquele like que vocês me deixam muito feliz quando vocês fazem isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm algo a acrescentar aí a essa história que eu contei pra vocês. Deixem aí no comentário, quero ver o que vocês têm pra me dizer. Se quiserem me pedir músicas também, fiquem à vontade, a gente gosta muito. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra vocês o link do vídeo que eu gravei com a música, né, Three Little Birds, do Bob Marley, que ficou muito legal, todo mundo tá curtindo muito, então assistam aí também. Então eu vou ficando por aqui,
Não percam os próximos vídeos aqui do canal, a gente vai continuar essa história e muitas outras mais, tá bom? Eu fico por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!